No vídeo de hoje venho falar sobre um assunto difícil. Venho falar sobre relações tóxicas, abuso emocional, sobre violência emocional. Afinal, como é que nós podemos saber que estamos numa relação abusiva? O que é que são comportamentos abusivos e o que é que não são comportamentos abusivos? Há muitas pessoas, sobretudo mulheres, devo dizer, que me pedem ajuda muito confusas, muito angustiadas em relação àquilo que não está a correr bem na sua relação e sem que nem sempre consigam dar nome ao problema. Aquilo que acontece é que a pessoa sabe que há qualquer coisa de errado, e na maior parte das vezes nestas situações, a pessoa coloca a culpa, a responsabilidade sobre os seus próprios ombros, sem se dar conta de que possa, afinal, estar a ser, sobretudo, uma vítima da sua própria relação. Então, em resposta a esta questão, em resposta à pergunta quais são os sinais, quais são os principais indicadores de que nós estamos perante uma relação abusiva, perante uma relação tóxica, eu gostaria de dizer que os primeiros sinais, os sinais mais claros, estão na pessoa que habitualmente está a ser alvo de abuso emocional, isto é, quando alguém é vítima de violência emocional, de comportamentos abusivos continuados, de uma maneira geral, a pessoa sente-se, sobretudo, muito angustiada, sente-se triste, sente-se muitas vezes sem energia, como se a sua energia estivesse a ser sugada pela própria relação. Há normalmente muito drama nestas relações e a pessoa vai sendo manipulada no sentido de ser levada a crer que a outra pessoa está sob níveis de tensão muito elevados, está a passar por problemas sérios e muitas vezes acredita ou é convencida de que é ela que tem de mudar, é a vítima que tem de fazer tudo para que os problemas da relação sejam solucionados. Então, eu gostaria de reforçar esta mensagem porque todas as relações têm problemas, naturalmente, e há alturas da nossa vida em que podemos sentir que nos é mais difícil voltar para casa, voltar para os braços da pessoa de quem gostamos, porque antecipamos que vai haver discussões, que vai haver mais tensão, mas isto são situações específicas. Quando a nossa vida, de uma maneira geral, está demasiado dramática, quando há demasiado drama, quando nos sentimos nervosos perante a possibilidade de voltar a casa, quando não sabemos com o que é que podemos contar, quando andamos sistematicamente com palpitações, com o tal desgaste, com a tal sensação de cansaço e a falta de energia, vale a pena parar para prestar atenção àquilo que está a acontecer e, porventura, até pedir ajuda externa para que, com imparcialidade, com objetividade, com distância emocional, possamos olhar com serenidade para a nossa vida e para a nossa relação. Nas relações abusivas e ainda antes de olharmos para as formas específicas que a violência emocional pode assumir, vale a pena lembrar que, de uma maneira geral, as coisas não estão sempre mal, no sentido de não haver sempre comportamentos abusivos, até porque muitas vezes aquilo que acontece é que estas formas de abuso emocional vão sendo osciladas por aquilo que eu chamo dos períodos de lua de mel e muitas vezes até quando há queixa, isto é, quando a pessoa que é alvo de abuso se queixa e quando mostra alguma vontade de, por exemplo, pôr fim à relação e a pessoa que abusa se sinta minimamente ameaçada, sinta que a relação está a ser posta em causa, então muitas vezes surgem aqui as tais demonstrações de amor, as juras de amor, que fazem com que a pessoa que é alvo de abusos se convença de que, de facto, há boas intenções e de que, afinal, é só uma questão de perspectiva e de que ela pode não estar a ver as coisas muito bem.
Mas quando falamos de abuso emocional, falamos sobretudo de um exercício de poder de uma pessoa em relação à outra. Isto é, quando uma pessoa abusa da outra, aquilo de que nós falamos é basicamente de desrespeito, de imposição da própria vontade e desrespeito em relação aos sentimentos, aos interesses, aos gostos da outra pessoa. Eu costumo dizer que nas relações abusivas é como se houvesse um filme cujo guião é definido apenas por um dos membros do casal, isto é, enquanto que numa relação saudável aquilo que acontece é que ambos contribuem para o guião da relação, para o rumo da relação. Numa relação abusiva há uma das partes que define as intenções, as suas intenções para a relação, e é um bocadinho como se o outro membro do casal fosse apenas um personagem que deva obedecer àquele guião. E quando as coisas correm bem, isto é, quando a vontade de uma das partes é atendida, então tudo corre bem. Mas quando a pessoa que habitualmente é vítima de abuso emocional ousa mostrar uma vontade diferente, ousa mostrar sentimentos diferentes e que, portanto, poderiam levar o casal para um caminho diferente daquele que o outro idealizou, surgem os tais comportamentos abusivos, surge alguma forma de castigo, de manipulação. Uma das formas mais claras de desrespeito, de abuso emocional é a chantagem emocional. Quando nós somos continuamente confrontados com frases do tipo: se tu gostasses mesmo de mim, não ias sair com a pessoa X, se esta relação fosse mesmo importante para ti, não ias tantas vezes à casa dos teus pais, ou se isto, se aquilo, se... Quando nós falamos destas frases, nós estamos claramente a falar de desrespeito pelos sentimentos da outra pessoa, de desvalorização dos seus interesses e da tentativa de imposição da própria vontade. Outra forma de abuso emocional e de subjugação, de exercício de poder sobre o outro tem a ver com as humilhações. As humilhações são muitas vezes geradoras de confusão, porque é natural que nos questionemos como é que a pessoa que diz que gosta de nós pode ser exatamente a mesma que nos diz coisas duríssimas que não só fazem com que nos sintamos desrespeitados, como nos deitam abaixo, nos diminuem. E ainda por cima, quando nos queixamos, o mais provável é que a pessoa nos diga coisas como: mas eu estou a dizer isto para o teu bem. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: se uma mulher se virar para o companheiro e disser: mas onde é que tu vais vestido dessa maneira? Pensas que és o Brad Pitt ou o quê? Isto não é claramente uma forma de comunicação saudável. Se eu não gostar da roupa do meu marido, eu tenho todo o direito de lhe dizer isso mesmo, que eu não gosto. Uma coisa completamente diferente é fazer um comentário que o diminua. E estas humilhações podem efetivamente assumir aqui um caráter muito, muito subtil e pode tornar-se difícil para a pessoa que é vítima destes comportamentos abusivos discernir sobre isso mesmo e ter a certeza de que aquelas são formas de desrespeito e de subjugação. Outra forma de violência emocional está relacionada com as reações exageradas, com os comportamentos explosivos, que podem não ter a ver, podem não ter envolvidos necessariamente insultos ou palavrões, mas são sobretudo reações desproporcionais ao que quer que esteja a acontecer e que têm normalmente o intuito de assustar a outra pessoa, a vítima, de amedrontar, de ameaçar. Um exemplo concreto pode ser o de uma família estar reunida a jantar, por exemplo, e a mulher coloca uma pergunta e o marido, por exemplo, levanta-se de uma forma bruta, agarra nos pratos e atirá-los para dentro do lava-loiças, partindo a loiça literalmente e queixando-se de, por exemplo, já não ter descanso.
Esta é uma forma, basicamente, de um dos membros do casal impor a sua vontade e determinar na prática sobre o que é que se pode conversar e sobre o que é que não se pode conversar. Claro que a forma como tudo isto é feito, colocando a culpa nos ombros da vítima, pode ser geradora de muita confusão. Aquilo que eu posso dizer é que nestas relações abusivas há normalmente 2 pesos e 2 medidas, e quando nós olhamos com atenção, nós reparamos nisso mesmo, nós reparamos no facto de haver uma pessoa que pode questionar tudo, que pode fazer todas as perguntas, e haver outra pessoa que se sente sistematicamente insegura, nervosa relativamente aos assuntos sobre os quais pode ou não pode conversar, porque a reação do companheiro ou da companheira pode assustá-la, pode fazer com que se sinta ameaçada. Outra forma de abuso emocional tem a ver exatamente com as ameaças que são feitas, ora de forma clara, explícita, ora de forma mais indireta. Na prática, quando um dos membros do casal diz ao outro coisas como: se tu fizeres isso, toda a gente se vai virar contra ti, ou se fores por ali, os teus pais vão ser os primeiros a recriminar-te. Basicamente, isto são formas de intimidação, formas de colocar o medo nos ombros da outra pessoa, de novo, para impor a própria vontade. E de resto, este tipo de ameaças surgem, por exemplo, muitas vezes em resposta ao medo de que a outra pessoa decida, por exemplo, romper a relação. Porque as pessoas que exercem violência emocional são muitas vezes, ao contrário daquilo que possa parecer, pessoas inseguras. Outra forma de violência emocional tem a ver com esforços que vão sendo feitos no sentido de isolar o companheiro ou a companheira relativamente à sua família e ao seu grupo de amigos. Estes esforços nem sempre são completamente premeditados. Aquilo que acontece é que a pessoa que se sente insegura e que quer basicamente que as coisas sejam feitas à sua maneira, vai se sentindo ela própria ameaçada pela rede de suporte da vítima e, portanto, vai fazendo aqui vários exercícios de manipulação para que ela esteja cada vez mais isolada e para que seja cada vez mais fácil impor a própria vontade. E nunca é demais lembrar que também em função desta insegurança, estas são pessoas que muitas vezes se apresentam socialmente como pessoas amáveis, pessoas cativantes, pessoas simpáticas, carismáticas e, portanto, tudo isto acaba por complicar muitíssimo a vida de quem esteja a ser alvo de abusos emocionais, porque é normal que nós olhemos para a pessoa que está ao nosso lado com bons olhos, com as melhores expectativas do mundo e, portanto, quando nós vemos que esta pessoa é capaz do melhor em relação aos outros, nós convencemos-nos muitas vezes de que são boas pessoas e de que somos nós que estamos a ver as coisas de forma distorcida. E depois torna-se também mais difícil queixarmos-nos e vermos as nossas queixas validadas, porque se as pessoas que estão à nossa volta olharem para o nosso companheiro como uma boa pessoa, tornar-se-á naturalmente mais difícil acreditarem no nosso ponto de vista e muitas vezes aquilo que acontece é que as vítimas de violência emocional até procuram falar alguma coisa sobre a sua relação, mas depois ouvem frases do tipo: se calhar estás a exagerar, ele ou ela se calhar não teve essa intenção, e a pessoa acaba efetivamente por recuar e, no fundo, o círculo vicioso mantém-se. Aquilo que importa sublinhar é que uma relação conjugal, ainda que nenhuma relação seja perfeita e seguramente nenhuma relação esteja sempre num mar de rosas, mas de uma maneira geral, uma relação conjugal é a nossa relação mais íntima e é aquela em que nos sentimos na maior parte do tempo em paz, na maior parte do tempo amparados. É aquela relação em que nós sentimos que podemos ser exatamente aquilo que somos, em que podemos lutar pelos nossos sonhos e na qual nós podemos estar com outras pessoas, com as pessoas de quem nós gostamos. Portanto, quando isto não acontece, quando temos de nos esforçar, quando sentimos que estamos sistematicamente em esforço
para agradar à outra pessoa e quando ainda por cima nada parece ser suficiente, vale a pena parar para reparar, para prestar atenção àquilo que está a acontecer e considerar a hipótese de pedir aqui ajuda externa, a ajuda de alguém que possa olhar para a nossa relação, olhar para nós com objetividade e, porventura, ajudar-nos a fazer as escolhas mais conscientes que nos aproximem da relação que queremos ter.